Salve pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Diego Santos aqui na área. Bora falar um pouco hoje sobre como implementar um atendimento com IA de forma simples, em poucos minutos, para a empresa de vocês ou para o processo que vocês têm de atendimento ao cliente. Então, o meu intuito aqui é ser bem prático, ser bem direto. Então, bora logo para a aula. Tanto que eu nem vou colocar em tela alta aqui, eu já vou diretamente para a tela no meu mapa mental, onde eu vou estar mostrando para vocês como vai funcionar exatamente o processo. A gente vai dividir ele em 4 etapas, que o primeiro é a ferramenta que a gente vai usar. A ferramenta que a gente vai usar hoje se chama GPT Maker. Outro dia, talvez, eu possa apresentar uma outra ferramenta que eu uso também, que é um pouco mais completa, ela não serve só para atendimento, mas também para automação. Mas hoje a gente vai se concentrar exclusivamente no GPT Maker. O GPT Maker é uma empresa brasileira, ele tem um bom custo acessível e eu recomendo. Já usei, já testei. Não é a que eu uso hoje por uma questão estratégica, como eu falei para vocês, eu tenho uma outra que ela é mais completa, mas se o seu foco é só atendimento para o WhatsApp, então eu recomendo bastante o GPT Maker. Você consegue nele também resolver a parte da equipe, então você consegue ter um bom monitoramento. Então a gente vai primeiro tratar aqui essa ferramenta. Eu vou botar o link para vocês, caso vocês queiram testar. Vocês têm 7 dias grátis. E, enfim, vocês têm também os planos, né? Eu acho ele muito em conta para uma ferramenta que entrega tanto. Exemplo, se você consome até 2.500 mensagens por mês, você paga só R$ 87. Ah, Diego, é só esse o custo? Não. Se você não tiver uma API oficial do WhatsApp, que é aquela que fica só no computador, então você vai ter que pagar um dispositivo, que seria algo em torno de quase R$ 100, seria 97. Então você vai ter que somar 97 mais 87, que vai dar uma média de 184 para você ter um dispositivo e também o sistema deles de atendimento com IA. Então, mas eu recomendo, tá? Menos de R$ 200 por mês vocês conseguirem ter uma IA de forma bem clara, bem direta, bem didática, tá bem tranquilo. Então, vocês podem fazer o teste grátis de vocês, que vai durar uma semana, ou vocês podem entrar quando já tiverem uma conta. Como eu já tenho uma conta, eu vou entrar nela aqui. Eu já passei o período de teste, eu achei muito interessante, já estou usando em alguns clientes, mas a minha conta em específico eu não ativei o profissional. Então, esse é o layout, vocês podem escolher tanto a parte Dark quanto a parte Light. Eu prefiro essa aqui, tá? É uma questão aqui de gosto, mas o que realmente importa é o passo a passo da configuração. É muito simples, em menos de, sei lá, 10 minutos, é porque eu vou estar explicando aqui para vocês, mas quando vocês forem fazer, vai levar menos de 10 minutos para criar uma IA semi-completa. Porque eu não falo completa, porque a IA ela depende de dados. Então, a partir do momento que ela for entendendo melhor essa empresa, você for colocando mais dados na base de conhecimento dela, mas ela vai estar melhorando o seu processo. Então, vamos lá. Aqui tem o nosso dashboard, o nosso painel principal dos últimos 7, 14, 30 dias. Cheguei a testar durante uma semana, que foi o período do trial. Aqui a gente vai ter os agentes. Aqui no caso eu criei o D, não é com DI, é com D e 2 S. E aqui vai estar zerado de vocês, então a gente vai clicar em criar agente. Ele vai pedir para só um durante o período de teste. Então eu vou mantê-lo aqui, porque o que importa de fato é como funciona a configuração dele. Então vocês vão só criar, vai dar o nome, vai criar um avatarzinho, beleza? Aí depois vocês vão vir para essa tela, e aqui ó, vocês podem colocar como desativado, como em treinamento e também como ativado. Qual é a diferença de cada um desses? Em treinamento, ele não vai participar de todas as conversas, exceto se você marcar que ele tem que participar daquela conversa. Então é muito bom para quando você está testando e você não quer que ele dispare para todo mundo do seu WhatsApp. Diego, eu consigo usar esse agente junto com o meu celular não oficial, se não for a API não oficial, aquele que escaneia o QR Code para conectar? Sim, você consegue, porém tem aquele valor de 97 por dispositivo. Então, essa é a diferença, tá, de cada um desses status aqui. O ativado vai disparar para todo mundo que mandar mensagem, a menos que você assuma o atendimento, o que eu já vou mostrar aqui para vocês. E aqui a gente vê o perfil dele, tá? O nome, a comunicação dele, se você quer formal, normal ou descontraída, um pouco do comportamento dele. Aqui vocês podem ver o meu. Você é o Di, assistente virtual da minha secretária IA, que é a minha empresa de assessoria, a implementação e suporte humanizado com IA. O link vai estar aqui na descrição, inclusive. E a missão dele é conversar com pequenos empresários e autônomos de forma natural, humana e consultiva, ajudando eles a entender como a IA pode automatizar o atendimento, agendamento e suporte, mesmo com pouco tempo, equipe e dinheiro. E aqui eu falo, né, a saudação que ele tem que fazer, a estrutura da conversa é baseada no Spin Selling. Para quem não conhece o Spin Selling, eu super recomendo. Tem um livro, inclusive, sobre isso.
que ele se baseia em perguntas inteligentes de situação, de problema, de implicação e de necessidade de solução. Depois ele tem um fechamento leve e, enfim, aqui ele vai cumprir a missão dele. Eu prefiro processos assim do que perguntas muito abertas, porque acaba que a IA pode acabar alucinando. Então, eu recomendo muito para vocês que vocês tenham um prompt junto com o ChatGPT criado para adicionar aqui, tá? Não tentem fazer de uma forma muito intuitiva, pode ser que vocês levem mais tempo no treinamento dela. Então, beleza. A parte de perfil é esse. O trabalho é onde vocês vão colocar. Só tá meio estranho aqui o layout. Agora melhorou. O trabalho, qual é a finalidade dessa IA, desse primeiro agente IA de vocês aqui? Ele vai ser para suporte? Ele vai ser para vendas? Ou ele vai ser para uso pessoal? Ah, não quero mais responder meus amigos, então eu vou usar ele aqui para responder os amigos que eu não quero responder. Aí é a vida, né, gente? Tem amigo meu que já pediu isso aqui, mas beleza. Bora dizer que no processo de vocês o que realmente mais importa hoje é vendas. O que realmente mais importa é vendas, né? Então você vai sempre usar ele para setor de vendas. Se você quiser criar um outro agente depois para suporte, para uso pessoal, você pode, tá? Só que aí você vai ter que pagar um dispositivo extra também. Mas para começar, bora focar em vendas. O nome do produto, o site oficial e a descrição da empresa ou do produto. Então você vai colocar aqui a descrição, tá? Aqui, treinamentos. Aqui é onde você vai colocar toda a base de conhecimento que você quer para ele, desde produtos, serviços, mas principalmente o que ela tem que lembrar que a sua empresa faz. Então, são coisas que você não vai conseguir colocar, por exemplo, aqui no comportamento. Você vai ter que colocar em treinamento. Sabe quando tu vai treinar um funcionário novo? Você geralmente dá um material para ele dar uma lida, a história da empresa, regras, enfim, regras adicionais, o que fazer, o que não fazer. É exatamente isso que você vai fazer aqui. Então, você vai colocar o que ele precisa fazer. Temos o plano Faça Você Mesmo, que é para o empreendedor que quer fazer ele mesmo, que seria a minha mentoria, no qual eu não iria implementar, mas eu iria ter algumas causas com você e você iria aprender a fazer sozinho isso aqui ou iria ter o meu refinamento para melhorar a sua agente, tá? Então, aqui ele fala também que a gente é uma empresa de serviço para empreendedor brasileiro que não quer ou não consegue gastar muito, ou investir muito em inteligência artificial. Então, ela já entende isso, né? Se alguém perguntar, é caro? Por que esse valor? Aí ela já vai saber responder. É bom você deixar um comando aberto do que uma coisa muito fechada, aí funciona melhor assim. Principalmente a IA generativa. Então, aqui tem um website, a gente pode colocar aqui o nosso website, ela vai ler o website, pegar os benefícios, tudo. Pode colocar vídeo, pode colocar documentos que você já tem em PDF, materiais de treinamento e etc. Intenções. É onde você pode colocar aqui as integrações, só que isso aqui é conteúdo para outro vídeo, tá? Eu não vou falar disso agora, mas você tem essa possibilidade de estar criando uma intenção para o seu agente IA. Então, você consegue estar fazendo isso de uma forma bem mais técnica. Essa parte aqui é bem chata, porque já envolve integração. Você pode importar também a integração de outro projeto, mas como você não criou nada ainda aqui, você vai ter que criar aqui e não vai conseguir importar nada. Então, aqui, ó, emitir segunda via de boleto. Em que momento ele vai entender que ele tem que fazer isso? Aí você vai colocar aqui as configurações, que é via webhook, tá? É um procedimento geral na maioria das integrações, e os dados de saída, tá? Então aqui você vai preenchendo, só que isso aqui é, como eu já falei, é uma aula à parte para vocês. Integrações, aqui você consegue colocar Eleven Labs, que é onde sai uma voz humanizada, que é uma outra aula que eu vou gravar para vocês também, e o Google Calendário também, que pode ser também tema de outra aula, no qual eu vou estar ensinando como a IA vai agendar um cliente para vocês, como ela vai conseguir fazer um agendamento, né, de quando ela fizer uma pré-qualificação, e aí você vai e faz o fechamento via Google Meet, ou enfim, via Zoom, isso aí já é com você, ou uma chamada normal. Só que ele vai agendar para você. Então, o cliente fala, eu quero agendar para a próxima terça, às 4, tem como? Aí ele vai olhar seu calendário e vai agendar e confirmar, assim, está tudo certo. Aí ele vai colocar no seu calendário e você vai só ficar acompanhando, tanto as conversas, o que é importante, quanto também o seu calendário, tá? Plug Chat, Event é mais para e-commerce, essas outras partes aqui. E esse plug chat ele já é mais para aquele que fica no site, tá? Enfim, ele já seria uma outra tipo de integração. Aqui a gente tem os canais, que pode ser o Telegram, WhatsApp Meta, que seria a API oficial, só que tem um porém, você não consegue ter ela no celular, você só consegue ter ela no computador, embora hoje já tenha testes no qual você consiga ter também a API oficial no seu celular também, só que são só algumas contas. Até hoje, pelo menos 28 de julho, ainda não tem essa atualização para todas as contas, somente algumas. WhatsApp Web, que eu já falei, né, que é o não oficial, via WhatsApp, que se eu não me engano é uma das empresas de PT Maker, então eles fizeram esse cross-sell aí.
tá? É R$ 97 por mês. Instagram é de graça, você consegue também criar um agente por Instagram de graça, então você não pagaria nada mais, somente 87. Ou seja, você pagaria 87, você poderia criar. Se você tiver uma API oficial, você poderia criar no WhatsApp da API oficial e também no Instagram, ou em qualquer outro desses aqui que está grátis. Olha só que legal. Então, você pagaria somente 87, você só pagaria 184 caso você tenha API não oficial, que é aquele que fica no seu celular, tá bom? Então, eu acho super válido esse custo-benefício. Eu não sou sócio nem nada dessa empresa, do GPT Maker, mas realmente eu gostei. Olha que eu nem estou usando ainda, tá? Eu uso para alguns clientes porque faz mais sentido para os meus clientes do que para mim hoje. Então, ela é bem mais fácil do que a outra que eu uso, tá? Ela é bem mais fácil mesmo, não tem nem comparação. E é isso, tá? Aqui é o canal, o que você vai integrar exatamente, tá? Pode fazer SMS, webchat, Mercado Livre, que é muito bom para e-commerce, Messenger, Instagram, etc. Beleza. E aqui em configurações, a gente mexe em algumas coisas que a gente possa ou não achar interessante para o nosso negócio, como, por exemplo, solicitar ajuda humana, usar emojis na resposta. Eu sempre marco essa opção, porque caso o cliente, o lead, responder com emoji, a IA também vai responder com emoji. Isso é muito legal para criar uma interação mais humana. Restringir temas permitidos, caso você não quer que o agente fale alguma coisa, você coloca aqui, tá? Mas eu vou marcar aqui não. Dividir a resposta em partes, isso é bom para ele não ficar mandando textão. Se você marcar aqui, se você deixar desmarcado, ele vai mandar só um textão. E aqui ele já vai dividir mais as respostas. Isso aqui é bom quando você quer economizar crédito. Então, como ele usa, cada crédito é uma mensagem, então às vezes quando você divide muito as mensagens, pode ser que ele consuma mais crédito. Mas isso aí já é uma coisa que você tem que analisar no dia a dia. Eu sempre deixo marcado dividir a resposta em partes, porque deixa mais humanizada a resposta. Permitir registrar lembrete, interessante. Tempo, a time zone do agente, tempo de resposta imediatamente, 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, né, para ficar aquela coisa mais humanizada. Tem gente que demora até mais de 1 minuto para responder, sei lá, 1 hora ou dias, mas aí a pessoa não quer vender nada, né, isso aí seria mais para uso pessoal. Então, eu sempre coloco imediatamente. Limite de interações por atendimento, aqui porque existe essa opção. Porque pode ser que, dependendo do nicho que você trabalhe, tenha um concorrente muito desleal. E aí ele sabe que você usa um agente A e aí ele começa a mandar várias mensagens e aí ele vai torrando o seu crédito. Então, geralmente, as empresas que têm agente A, que tem essa opção, é para evitar esse tipo de problema. Então, você pode mostrar, no máximo, 50 interações já é o suficiente. Entre a IA e um lead, eu já sei o que eu não fazer. Então, esse é o limite. Tá? Eu sempre coloco 100, a menos que surja um concorrente querendo destruir meus créditos, aí sim eu marco. Aí eu colocaria pelo menos 100 interações, tá? Para, enfim, não estourar também. Porque imagina, se ele estourar 100 créditos ou mais, aí é complicado, né? Embora não seja muito caro os créditos aqui, até onde eu vi, R$ 10 você consegue 1.000 mensagens, 1.000 créditos. Então, eu acho ok, tá? Dependendo do seu fluxo aí de conversas no dia, se for calcular direitinho, você consegue ter, sim, um investimento, sei lá, por R$ 100 no mês, com bastante mensagem, tá? Então, ações de inatividade, caso fique um tempo sem responder, ó, caso ele fique 10 minutos sem responder, 7 dias, 6 dias, você consegue marcar. No caso, eu criei aqui uma de inatividade, que se ele não responder em 10 minutos, o agente deve interagir com o cliente dessa forma. De acordo com a conversa, verifique, tá até errado aqui, depois de agora, verifique se o lead ainda tem interesse na solução. Então, passou 10 minutos, o Di vai entrar em contato de novo com o cliente e vai perguntar: oi, você ainda tem interesse em melhorar o atendimento da sua empresa? Porque ele vai ter feito algumas perguntas pelo Spin Seller e ele vai entender o momento do cliente. Então, geralmente, não coloque o que exatamente você quer que ele fale, mas coloque o contexto que você quer que ele atue, tá bom? Então, é isso aqui, adicionar outra ação, webhooks, isso aqui já é parte da integração, e regras de transferência, está em fase beta até hoje, que é no qual ele vai colocar, caso você tenha mais de um agente, vendas e suporte. Aí o cliente veio pelo canal de vendas, mas ele já tem cadastro, ele já é um cliente. Então, ele tem que ir para o canal de suporte. E aí você vai repassar quando exatamente ele vai repassar esse para o outro, tá? Esse lead de vendas para o lead de suporte, tá bom? É isso, e aqui você pode testar o IA. Você aperta salvar, legal, e aí você testa aqui. Iniciar um novo chat, ou você pode ver um histórico que já foi. Bora ver aqui outra parte que faltou. O fluxo de pergunta e resposta, a gente já fez, né, mais ou menos, que seria a parte de treinamento, e também testar e ajustar o atendimento, e como deixar o atendimento mais humano com personalização, que foi aquilo que eu falei para vocês, que seria tanto a parte do emoji, quanto a parte de dividir a resposta em pequenas partes. Então, eu aconselho muito vocês a fazerem isso, eu aconselho bastante vocês testarem o máximo que puderem, e no mais é isso, eu não vou prolongar mais aqui a aula, o que importa mesmo é eu fazer o geral para vocês, aqui está a equipe, aqui vocês conseguem ver as pessoas que
fazem parte da equipe de vocês, ou conseguem alterar, convidar as pessoas, elas vão ter um cadastro delas no qual elas não vão ter acesso aos planos, ou enfim, aqui você vai ter o controle total do que a pessoa pode ou não ter acesso, tá? Aqui tem um chat, ó, todas elas vão ter acesso a essa parte, aqui ficam as conversas de forma geral, aqui você consegue ver as que estão em espera, que a IA passou por um atendimento humano, e as que estão com você em específico, não está mais com a IA, tá? Então você clicou aqui, ó, por exemplo, aí você assumiu atendimento. Quando você aperta aqui, vai para você e a IA para de agir. Então é bem interessante essa parte. Contatos, você consegue ver toda a sua lista de leads, faturamento e configurações, tá? Então é isso, não tem mais muito o que falar, não vou ficar prolongando muito aqui a conversa, porque o que realmente importa é esse geralzão que eu passei aqui para vocês, essa pincelada que eu dei para vocês, mas vocês verem que é uma coisa simples, não precisa de código, não precisa de, sei lá, outras ferramentas ou mais de uma ferramenta. Não, você pode fazer uma coisa simples, funcional e muito barata no final do mês e que vai te quebrar um grande galho, tá bom? Espero que essa aula possa ter te ajudado. Tamo junto.